Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Dia das Mães, eu não vou pregar sobre o Dia das Mães, eu acabei eu esqueci, né, que hoje seria o Dia das Mães, acabei preparando outro sermão, e aí lembrei que é Dia das Mães, perdi a oportunidade de pregar sobre as mães. Mas eu gostaria de pregar hoje aqui sobre um tema que toca muito ao meu coração. E é um tema que é muito recorrente no nosso meio cristão, no nosso meio adventista principalmente. Hoje mesmo estava no almoço de Dia das Mães e esse assunto veio à tona também, que é justamente sobre a questão de ser perfeito. Nós temos alguns lugares na Bíblia e alguns textos de Ellen White que podem, dependendo da forma como nós interpretamos, podem nos levar a alguns lugares um pouco estranhos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pastor George Knight. Eu acho que uma forma muito boa da gente aprender é sobre história. Jesus usava histórias e vamos estudar um pouquinho a história que ele mesmo relata no livro dele, Eu Costumava Ser Perfeito. George Knight, ele é um historiador e educador americano, membro da Igreja Adventista. Ele é um dos maiores especialistas do mundo sobre Ellen White. Ele conta que ele costumava ser perfeito. E aí você pode imaginar como assim perfeito, né? Ele era perfeito porque em toda a sua sinceridade, ele queria ter um caráter seria o caráter que o levaria para o céu. Ele não nasceu como adventista. Ele, na verdade, aos 19 anos, ele ainda era agnóstico. Ele conheceu uma moça e acontecia que aquela moça ela era adventista, levou ele para um evento que estava tendo da igreja adventista. Ele conheceu a igreja adventista e foi transformado. E aí uma coisa que acontece, né, quando uma pessoa é convertida, a primeira coisa que acontece, ela chega aqui na igreja e ela olha para vocês, ela olha para nós. E dependendo de como que ela chega, ela pode olhar e falar assim, cara, tem alguma coisa muito estranha com esse povo, que eles não são perfeitos. Na verdade, é uma bagunça. Eles são muito diferentes daquilo que eu imaginei que seriam. E aí, o pastor George Knight, ele colocou no coração dele, cara, eu vou ser diferente. Se eu não consigo ver perfeição na minha igreja, eu vou ser diferente. E ele fez uma promessa para Deus. Ele falou que ele seria o primeiro adventista, o primeiro cristão, 100%, sem pecado, o primeiro cristão perfeito desde Jesus. E ele tinha muita sinceridade nisso que ele falava. Ele falava, olha, eu passei 19 anos sendo pecador. E foi muito fácil. Então, não vai ser difícil eu ser perfeito. Então, ele começou, né, nesse processo de buscar a perfeição. Agora, por que será que algumas vezes isso acontece na nossa igreja, algumas pessoas que buscam esse tipo de perfeição? Quando nós vamos em Apocalipse 12, o livro de Apocalipse 12, ele conta um pouco sobre a história da igreja cristã, desde o tempo da infância da igreja, né, até logo antes da segunda vinda. E aí no verso 14 de Apocalipse 17, fala assim, então o dragão estava irado contra a mulher e saiu para fazer guerra contra a sua descendência, aqueles que guardavam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse é um verso muito interessante, né? Se nós estamos hoje aqui reunidos nesse domingo, a gente passou por alguns bares, está passando futebol, se nós estamos hoje aqui, é porque esse verso é especial para nós. Ele nos diz que no tempo do fim, Deus teria um povo diferente, que seria um povo que guardaria os mandamentos de Deus. Isso é interessante, geralmente nós temos uma facilidade muito grande de tratar da primeira parte desse verso. Nós gostamos de ler esse verso focando bastante no comportamento. E aí tem uma das partes chaves aqui para a gente entender. Por mais que não pareça, religião, ela não é comportamento. Algumas pessoas confundem religião com comportamento.
religião é quem você conhece e comportamento é o que você faz. É maravilhoso você ter um bom comportamento, mas é possível você ter um bom comportamento, guardar todos os mandamentos e não conhecer a Cristo. E essa é a parte mais complicada. E em Apocalipse 14:2 ele fala: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Novamente nós temos aqui um destaque que nós podemos dar essa ênfase no comportamento, né? Nós como adventistas, nós nos colocamos nesse verso, né? Aqui está a paciência ou a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu tenho 28 anos, eu não esperei tanto tempo assim, mas nós temos aqui, talvez aqui na igreja, nós conhecemos algumas pessoas que estão esperando há muito mais tempo, e assim, para nós não é uma opção, né? Nós aguardamos o retorno do nosso Senhor, e enquanto nós guardamos os mandamentos, e essa parte é muito fácil de interpretar, né? Agora, quando chega na segunda parte desse verso, que é guardando a fé em Jesus, ou a fé de Jesus em algumas traduções, aí as coisas começam a ficar um pouco diferentes nas interpretações. Alguns adventistas do século XX, eles tiveram uma ideia de que que a fé de Jesus, se você tivesse uma fé, assim como Jesus teve, você poderia ser tão perfeitamente sem pecado como Cristo foi. Isso levou uma crença nessa perfeição, sem pecado, que você poderia ter essa mesma natureza que Cristo teve, de passar por essa vida sem pecado. E essa visão ela é reforçada, porque nós adventistas, nós temos essa fascinação, não é? Com 144 mil. É um assunto é uma coisa muito interessante, a gente quer saber, nossa, quem são os 144 mil? E essa visão, você vê em Apocalipse, no Apocalipse 14, no verso 4. Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. E aí entra o verso 4, na verdade, né? São esses os que não se macularam com mulheres, que são as falsas igrejas, né? Porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, e não apenas uma parte do caminho, né? São aqueles que foram redimidos dentre os homens, as primícias de Deus e do Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca, porque eles são sem mácula. E aí, quando você lê isso, você percebe de onde que vem, talvez, essa ideia, né? O que significa sem mácula? Algumas versões trazem sem mancha, que essa ideia de que essa última geração ficaria em pé diante de Deus sem mácula, sem mancha, que é a mesma coisa que você falar de ser perfeito. E aí você começa a entender de onde que vem algumas dessas ideias, né? E aí, se fosse só isso, só essa parte da Bíblia, você já conseguiria entender. Mas ainda tem, por exemplo, no livro Parábolas de Jesus, página 29, tem uma passagem muito interessante de Ellen White, que ela fala que Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. E aí ela vai falar esse verso que talvez você já tenha ouvido. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente, não parcialmente, se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Então você aí começa a entender de onde que vem essas ideias, né? Alguém que pega esse texto fora do contexto, ela começa a imaginar, bom, tudo que falta então é o povo se tornar perfeito, sem pecado, que Cristo virá, né? E agora, vocês já viram um adventista perfeito?
Eu acho que se a gente conseguir, se a gente fechar os olhos aqui, a gente consegue imaginar, fechando os olhos, consegue imaginar um adventista perfeito. Ele tem as vestes perfeitas, as vestes do tipo certo, o tipo certo de educação, deixava de fazer tudo aquilo que precisava. Praticamente você imagina aí um fariseu. E aí, quando a gente fala de fariseu, geralmente a gente tem essa ideia de que os fariseus eram pessoas ruins, né? Quando você lê o Novo Testamento, principalmente pelo que eles fizeram com Jesus. Mas os fariseus, eles eram pessoas muito boas, entre aspas, assim, né? Eles, assim, com toda sinceridade. Quando você para olhar, existiam cerca de 6.000 fariseus em toda a Palestina. Eles usavam um tipo certo de roupa, eles tinham o terno correto, talvez, eles tinham o tipo certo de educação, frequentavam as melhores escolas. O fariseu, ele seria o tipo de pessoa que a gente queria na nossa igreja. Eles eram extremamente religiosos. E eles eram muito rígidos e eles buscavam de todo o coração guardar o sábado, por exemplo. Você pode dizer que eles eram adventistas também. Todos os fariseus, eles eram adventistas, porque eles esperavam o advento do Messias. O Messias é a palavra hebraica para Cristo, aquele que havia de vir. E, para falar a verdade, eles eram adventistas do 7º dia, porque eles guardavam o sábado como ninguém. Se você for parar para olhar, eu acho que nenhum de nós aqui adventistas, por mais radicais que possamos ser, nós não conseguimos chegar nem aos pés do que eles eram. Eles tinham mais de 1.520 regras de como observar o sábado. E eles tinham uma canção no Talmud, um dos seus livros sagrados, que diziam assim: se a Torá, que é a lei de Deus, se a Torá for guardada perfeitamente por um dia, o Messias virá. E eles tinham também um outro que diziam assim: se 2 sábados forem guardados de maneira perfeita, Cristo viria. É interessante, né? Porque eles já falavam aquilo naquela época, e a gente vê isso, parecia que eles já tinham lido Ellen White, né? 1900 anos antes dela ter nascido. Isso é interessante. Entre essas 1.500 regras sobre a guarda do sábado, por exemplo, eles conseguiam dizer por quanto tempo você poderia deixar o rabanete no sal no dia do sábado. Porque se você deixasse o rabanete tempo demais, ele poderia começar a salmorar. E salmorar era um tipo de trabalho, e o trabalho no sábado era pecado. Eles tinham uma regra específica que dizia o tamanho máximo de uma pedra que você poderia carregar no sábado. Porque se você carregasse uma pedra grande demais, seria trabalho. E trabalho no sábado é pecado. Mas aí fica mais interessante. Se você carregasse uma criança que estivesse carregando uma pedra, não seria mais trabalho. Seria um ato de misericórdia. Então você poderia carregar. Eles tinham uma regra que era chamada a jornada de sábado, que era mais ou menos um trecho de 1 quilômetro, mais ou menos, que você poderia andar no sábado. Mais do que isso, era uma viagem. E a viagem, para eles, era um tipo de trabalho, e o trabalho no sábado era pecado. Só que para essa regra também, eles tinham uma exceção interessante. Se você sabia que no sábado você precisava fazer uma jornada grande, o que você fazia? Você chegava na sexta-feira, você andava a distância de 1 quilômetro e guardava um pouco de comida. Você andava um pouco mais, a distância de 1 quilômetro, guardava um pouco de água. Quando chegava no sábado, você precisava fazer essa jornada, você começava o seu dia, andava 1 quilômetro, parava, comia, descansava um pouquinho, e aquilo ali se tornava para você uma nova casa. E aí você podia, mais uma vez, andar por mais 1 quilômetro, até onde você tinha guardado a água, você tomava aquela água, e aquilo ali foi mais uma jornada, que se tornou mais uma casa, e você não tinha transgredido o sábado, né? E aí a gente chega nos dias de hoje, a gente vê algumas coisas um pouco esquisitas. Principalmente quando a gente tem contato com mais pessoas, por exemplo, você consegue imaginar, isso um relato de um pastor, um rapaz numa igreja,
Ele tinha 1,93 m de altura, pesava cerca de 60 quilos só. Então você imagina como ele era magrinho. E ele disse para o pastor dele: olha, pastor, existem 2 pessoas perfeitas no mundo, e uma delas sou eu. Ele descobriu que era errado comer quase tudo. Ele através das leituras que ele fez dos livros de Ellen White, ele descobriu que era errado comer até mesmo cereais. Você não podia comer trigo, arroz, aveia, cevada. Mas mesmo ele admitiu que ele não era perfeito ainda. De vez em quando, assim, uma quarta ou outra, de tarde, ele gostava de comer um bolinho de arroz. Mas só faltava isso para ele ser completamente perfeito. Logo depois que o pastor George Knight, tem um outro caso interessante, de uma outra história, de um outro irmão. Esse irmão, conversando com o pastor, ele falou: olha, pastor, eu não tenho problema de vir aqui na igreja e participar, trabalhar na Santa Ceia. Mas eu não vou participar da Santa Ceia porque se eu comer a Santa Ceia, vai ser comer entre as refeições. E eu quero ser perfeito, eu quero ser como Jesus, eu quero ser perfeito. Então eu trabalho aqui, mas eu não vou participar da Santa Ceia. São algumas coisas estranhas, né? Que a gente vê isso acontecendo em um nível ou outro. Eu acho que se a gente olhar na memória, a gente conhece alguém assim. Alguém que tem um pouco essa ideia, né? Logo depois que o pastor George Knight se tornou adventista, uma irmã apresentou para ele esse texto da parábola de Jesus sobre reproduzir perfeitamente o caráter de Cristo. E ele tomou aquilo para o coração. Ele falou: caramba, tudo que falta para Jesus voltar é a igreja reproduzir perfeitamente o caráter de Cristo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir tudo que está escrito e vou ser perfeito. Dentro de 3 meses, e aí ele começou a estudar, e aí ele se tornou um convertido nessa religião do perfeccionismo. E ele, depois de 2 meses, ele já poderia dizer para você tudo que estava errado. Ele conseguia dizer o que estava errado na associação, ele conseguia dizer que estava errado no pastor, ele poderia dizer que estava errado na igreja, e se você ficasse tempo suficiente com ele ele poderia dizer o que estava errado com você. Ele se tornou expert em todas essas coisas, principalmente para dizer o que as pessoas estavam fazendo de errado. Mas ele era sincero naquilo que ele estava fazendo. Dentro de 3 meses, ele foi de 75 quilos para 55 quilos. A mãe dele, que não era adventista, estava preocupada, achou que ele acabaria morrendo de reforma de saúde. Na cabeça dele, ele se tornou perfeito. Ele se tornou perfeito, um perfeito fariseu da ordem de Saulo, antes de conhecer Jesus na estrada de Damasco. Ele se tornou um monge perfeito da ordem de Martinho Lutero, antes dele descobrir a fé no livro de Romanos. Mas o pastor George Knight, ele relata que havia um paradoxo nessa perfeição dele. Quanto mais perfeito ele se tornava, mais difícil era conviver com ele. Quanto mais perfeito ele se tornava, mais egocêntrico ele se tornava, mais julgador, mais áspero ele era com aqueles que não concordavam com ele. E no final ele se tornou uma pessoa muito difícil de se conviver. Eu acho que a gente conhece algumas pessoas que são assim. Ele estava completamente frustrado. 8 anos se passaram desde a conversão. E ele se tornou pastor adventista em Galveston, Texas. E aí, na primavera de 1967, foi um dia que ele nunca esqueceu. Depois dessa luta que ele tinha com a perfeição, de se tornar perfeito, essa vida azeda que ele tinha, ele chegou a um ponto de que ele desistiu. Ele pegou a carteira dele, tirou a credencial, colocou no envelope e enviou para o presidente da associação, dizendo: olha, fulano, pastor, eu não quero mais ser um pastor da igreja adventista. Para dizer a verdade, eu não quero mais nem ser um membro da igreja adventista. Pode tirar o meu nome. E aí esse pastor, o presidente, achou que ele estava tendo um dia ruim e mandou de volta a carta para ele com as credenciais. Só que o erro do pastor é que ele não estava tendo um dia ruim.
ele estava tendo uma vida ruim. Ele colocou novamente essa credencial no correio e enviou para o pastor. E aí que o presidente viu que era sério, chamou ele para a sede da associação, ele levou para a casa dele, eles conversaram, jantaram juntos. Ele falou que não aceitaria. Eles oraram juntos e falou que não aceitaria ele entregar as credenciais. E aí quando ele voltou para a casa dele tão amargurado que ele escreveu uma carta daquelas, dizendo exatamente por onde o presidente da associação poderia colocar as credenciais dele. Ele falou que foi o primeiro sucesso literário dele. E aí iniciou a fase mais escura da vida do pastor Jorge. Por 6 anos, ele não abriu a Bíblia. Por 6 anos, ele não orou. Por 6 anos, ele vagou por um país distante, e nesses anos, ele fez um doutorado em filosofia. Ele estava tentando encontrar sentido na filosofia. E ele falou que no final no final desse processo, aconteceu algo terrível. Ele não encontrou a resposta. Ele fala que a filosofia estava falida. Ele procurou a resposta também nas religiões orientais e não encontrou resposta. E aí ele fala que a partir daí, uma série de eventos aconteceu e Deus o alcançou e o tocou. Um homem que ele nunca mais queria ver na vida dele, que foi o primeiro professor de Bíblia que ele teve na universidade. Alguém o convidou para a casa do pastor. Ele não queria de forma alguma contato com ninguém ele não queria contato com ninguém do mundo religioso. E esse homem chegou na casa dele, eles passaram o dia junto, ele foi embora. E ele, por nenhum momento, ele falou uma palavra sequer sobre o problema do pastor. Ele apenas, como o pastor fala, ele exalou o doce aroma do amor de Cristo. E quando esse homem foi embora, o pastor George Knight virou para a esposa dele e falou: olha, esse homem tem o que eu preciso. E foi naquele dia que o pastor George Knight encontrou Jesus em um dos seus filhos. Isso é uma coisa muito importante, porque nós somos os filhos de Deus também. Nós vamos refletir alguém, e nós precisamos representar a Cristo, nós precisamos ser como Ele foi, porque existem alternativas, nós podemos representar outros também. E a partir desse momento ele encontrou a Cristo, e é como Cristo estivesse dizendo ao pastor Jorge: você tem sido um adventista, mas você não tem sido um cristão. Você conhece todos os versos bíblicos, você tem um enorme estoque de citações da Ellen White, mas você não me conhece. Mais tarde ele escreveu um livro chamado Angry Saints, Santos Irados, e aí de subtítulo ele colocou: a assustadora possibilidade de ser um adventista sem ser um cristão. Ele passou 14 anos nessa condição, sendo um adventista sem ser um cristão. E olha, você consegue atirar uma pedra no escuro, em qualquer lugar do mundo, que você acerta um adventista que esteja passando pela mesma coisa. Quanta miséria acontece, não é? Quanta miséria não poderia ser evitada se nós apenas lêssemos os contextos. Nós como adventistas, nós gostamos de citações. Nós carregamos as citações como se fossem algo mágico. Olha, para isso aqui eu tenho uma citação de Ellen White perfeita. E nós gostamos de fazer isso. Nós lemos de forma violenta. Nós pegamos um texto, nós arrancamos do contexto e usamos isso muitas vezes até para machucar os outros. A gente faz isso, a gente pega livros, parábolas de Jesus e faz isso, vai no Conselho sobre Regime Alimentar e arranca. A gente vai numa carta que ela escreveu para um irmão, a gente não entende o contexto, arranca, pega aquilo que ele falou para aquele irmão específico, coloca tudo, faz uma compilação e cria uma religião que é tão complexa que nem mesmo Deus consegue entender. E a gente faz isso com a própria Bíblia também, e a gente vai chegar nisso num ponto. Vocês lembram do texto, né? Quando a igreja reproduzir perfeitamente o caráter de Deus, de Cristo, Cristo voltaria para recolher o povo dele.
Se a gente voltar na página 28 desse mesmo livro, a gente lê: Cristo procura reproduzir-se no coração dos homens, e faz isso por intermédio daqueles que nele creem. O objetivo da vida cristã é a frutificação, a reprodução do caráter de Cristo na vida do crente, para que possa se reproduzir aos outros. Na vida que se centraliza no eu, não pode haver crescimento nem frutificação. Se aceitastes a Cristo como seu Salvador pessoal, deveis esquecer de você mesmo e auxiliar outros. Falai do amor de Cristo, contai de sua bondade, cumpri todo o dever que se apresenta, levai sobre o coração o peso da salvação das pessoas e tentai salvar os perdidos por todos os meios possíveis. Recebendo o Espírito de Cristo, prestemos atenção aqui, o Espírito do amor abnegado e do sacrifício pelo outro, crescereis e produzireis fruto. As graças de Cristo amadurecerão em vosso caráter, vossa fé aumentará, vossas convicções aprofundar-se-ão, e o vosso amor será mais perfeito. Novamente nós temos aqui a palavra perfeito, né? E caramba, a gente acha que às vezes o que nos fará perfeito é o que a gente come no café da manhã. Seu amor será mais perfeito, mais e mais refletirás a semelhança de Cristo em tudo que é puro, nobre e amável. E aqui nós podemos perceber, como diz em 1 João 4,8, Deus é amor. Esse é o caráter. Esse é o caráter que Cristo está ansiosamente esperando para ver na sua igreja. Não é uma guarda perfeita do sábado, não é um regime de alimentar perfeito, mas é o amor de Cristo por aqueles que, por suas ovelhas perdidas. E esse é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Caramba, como é diferente daquilo que a gente pensa. Como é diferente das vezes que a gente lê os textos fora de contexto e arranca, né, do contexto. Reproduzir perfeitamente o caráter de Deus é se tornar amável como Ele. Será que isso poderia ser um ponto mais claro do que esse? O cristianismo, ele não é algo negativo. Ninguém jamais vai chegar ao céu pelo que eles deixaram de fazer. Pode ser importante, sim, deixar de fazer algumas coisas, mas não é isso que vai te levar para o céu. O cristianismo, ele não é algo positivo, ele não é algo negativo, ele é algo positivo. Quando eu digo negativo e positivo, não é algo que te diminui, é algo que aumenta. É renunciar ao seu precioso eu, para que você tenha espaço e energia para cuidar de outras pessoas, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu vizinho. Cristianismo é Deus usando você para ser uma bênção na sua igreja, na sua família e no seu local de trabalho. E aí, como eu falei mais cedo, nós também gostamos de ler às vezes a Bíblia de forma violenta. Por exemplo, nós vamos pegar em Mateus 5,48. Portanto, sede vós... Acho que todo mundo tem essa decorada, né? Portanto, sedes vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Nossa, não tem como ficar mais claro do que isso. Então, quer dizer que agora que eu preciso ser perfeito, abandonar tudo para ser perfeito igual a Cristo. Só que quando você pega e arranca isso do contexto, você faz como acontecia na igreja católica antigamente. Você pega os jovens e você joga eles num convento, num monastério. E hoje existem centenas de jovens e pessoas que estão tentando ir para esse monastério adventista e se tornarem perfeitos. Mas, novamente, quanta miséria não poderia ser evitada se nós apenas lêssemos o contexto. O texto começa no verso 43. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aqui é fácil, né? Aqui essa parte de odiar o inimigo é muito fácil.
Agora, a parte de amar o teu próximo, aí é um pouco difícil, né? Ouvistes do que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E aqui que está o ponto-chave: para que vos torneis filhos do vosso Pai. E aí o texto começa explicando como que é o Pai. E ele fala: olha, porque Ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus, faz chover sobre justos e injustos. E aí que vem esse texto que nós tiramos muitas vezes de contexto: sedes vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ficou um pouco mais difícil, né? Porque se você lê que para você ser perfeito, para você ser perfeito, você precisa talvez deixar de tomar Coca-Cola, por exemplo. Pode ser difícil para algumas pessoas, mas para uma pessoa que já nem gosta, vai ser fácil. Agora, eu não consigo amar meu próximo o tempo todo. Eu não consigo nem mesmo, às vezes a gente não consegue nem mesmo orar por aquela pessoa da igreja que, poxa, fez aquilo que a gente não gostou. Às vezes a gente fala: nossa, eu já tenho problema suficiente com a minha esposa ou com meus parentes. Amar a todos o tempo todo, nossa, isso é impossível. E humanamente falando, é realmente impossível. E é aí que entra a graça de Deus. Às vezes a gente entende a graça como apenas perdão. Sim, a graça ela é perdão, mas ela é transformação. Portanto, nós temos que buscar ser transformados. Deus nos dá um novo coração para que nós possamos lidar com as pessoas. Não apenas dá a graça transformadora, Ele nos dá a graça capacitadora para que nós possamos, de fato, seguir essas convicções. E acontece que, de acordo com o Novo Testamento, o pecado é uma coisa muito profunda, está enraizado na gente. Então você também vai precisar da graça, além da graça transformadora, você vai precisar da graça perdoadora. De vez em quando você vai cair. Engraçado, Cristo nos ensinou que nós precisamos perdoar 70 vezes 7 aqueles que fazem algo contra nós, né? E Deus nos perdoa muito mais do que 70 vezes 7. Quando você chega nesses 490, Deus continua te perdoando. E assim, amar um inimigo não é tão difícil, até que você tenha um inimigo de fato. Até que alguém que realmente tenha machucado você, alguém que talvez tenha humilhado você, te passou para trás. Essa pessoa talvez pode ser sua esposa, seu esposo, pode ser um irmão da igreja. Ame o seu inimigo e ore por aqueles que realmente te passaram para trás, que fizeram besteira com você. Esse é o texto-chave para que nós possamos entender o que é a perfeição. A propósito, a palavra perfeição na Bíblia, ela não significa sem pecado. Na verdade, ela significa maduro. É como um fruto, que o fruto perfeito não é que ele não tenha nenhuma falha, é que ele chegou à maturidade. Essa nossa ideia de perfeição, ela vem da filosofia grega, através do catolicismo romano primitivo, essa ideia de santo, de você ser perfeito. E grande parte dessa grande apostasia é equiparar perfeição com impecabilidade. E esse é o fundamento dessa crença que acontece, essa crença do perfeccionismo. Deus quer que nós sejamos como Ele é. Isso começa dentro do lar, isso começa com o seu marido, por exemplo. A gente sabe que ele te irrita bastante, mas perdoe ele de qualquer maneira. Começa com sua esposa, começa com seus filhos, que às vezes deixa a casa toda bagunçada. Isso começa com aquele seu vizinho que toca música alta quando você está querendo dormir. E essa parte é mais difícil para mim. Isso vale também para aquele cara que te fecha no trânsito. Aquele cara que fica com um farol atrás de você querendo passagem. Isso nos leva para o penúltimo texto da noite, que está em Mateus 25, 31 a 25. E essa é uma passagem que sempre me toca. A gente não vai ter tempo de ler perfeito tudo aqui,
por causa do tempo. Mas nós temos aqui, Cristo descreve uma cena, que é uma cena chocante. Perante eles estão todas as pessoas que saíram da terra. Você tem ovelhas e bodes. E aí Cristo chega para aqueles que estão à sua direita e ele convida a entrar nas mansões celestiais. E aqueles que são convidados a entrar, eles falam: peraí, Senhor, mas a gente é cheio dos problemas. A gente não é como os fariseus, a gente não alcançou a perfeição deles. E aí que Cristo fala: olha, ele fala: olha, quando eu estava com fome, vocês se importaram. Quando eu estava preso, vocês me visitaram. Quando eu estava doente, vocês oraram por mim. Vocês têm a lei do amor no coração de vocês. Vocês serão felizes no céu. Essa passagem me emociona, porque às vezes o que Cristo espera de nós é totalmente diferente daquilo que a gente acha que Ele espera da gente. E isso, eu falando para mim, ainda existe muito para crescer. Poxa, quando foi a última vez que eu cuidei de alguém? Quando foi a última vez que eu liguei para alguma pessoa que estava doente? Visitei alguém na prisão? E aí ele chega, e outro grupo chega e olha para Jesus e fala: opa, Jesus, você está equivocado. Senhor, nós guardamos o sábado perfeitamente, nós tínhamos 520 regras sobre como guardar um sábado. Nós expulsamos demônios, nós não chegamos nem 15 metros perto de uma costela de porco. Nós pagamos o dízimo de cada folha da nossa planta de hortelã. Você nos deve isso. E aí Cristo precisa dizer para eles: olha, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Quando eu estava com fome, você não me ajudou. Quando eu estava preso, você não me visitou. Quando eu cheguei na sua igreja, você não olhou para mim. Vocês não vão ser felizes no céu. E aí que está uma coisa muito muito importante para a gente entender. O segundo grupo não tem a lei de Deus no coração. Por mais que eles achem que ele tem a lei de Deus, eles guardam tudo perfeitamente, eles guardam sábado, eles não comem carne de porco. Mas eles não têm a lei do amor no coração. Não tem como eles serem felizes no céu, lugar onde o amor abnegado é a lei. Não tem como eles serem felizes no céu, porque a lei do céu é o amor. Os 10 mandamentos são apenas uma extensão da lei do amor. São 4 maneiras de amar a Deus e 6 maneiras de amar o seu próximo. Você consegue guardar os 10 mandamentos sem ter o amor de Deus no coração? E se for esse o caso, você está completamente perdido, porque os mandamentos não salvam ninguém. Jesus, ele entra nas nossas vidas, ele nos perdoa, ele nos limpa, ele nos transforma, ele nos dá um novo coração, uma nova mente. O cristianismo, ele não é uma autoajuda, ele não vai mudar o dia que você, não vai só mudar o dia que você cultua, ele não vai mudar a sua dieta. Meus irmãos, por favor, não me entendam errado. A reforma de saúde, por exemplo, é algo maravilhoso. É algo que eu quero, eu luto. Todos os dias a gente está numa luta, né? Para tentar conseguir melhorar a nossa saúde. Mas, olha, teve um homem que ele era vegetariano. Ele não bebia. E ele causou a morte de mais de 6 milhões de judeus. É esse mesmo que você está pensando. Hitler era vegetariano. Ele fazia tudo certo no papel. No seu livro Se Eu Fosse o Diabo, do pastor George Knight, ele propõe um exercício interessante. Ele coloca a gente para pensar como se fosse o inimigo da igreja. Ele fala: olha, eu vou permitir algumas igrejas. Essas igrejas vão ser tão acolhedoras, elas vão te abraçar quando você entrar, você vai se sentir acolhido, elas vão te ligar para saber: olha, você conseguiu aquela vaga de emprego? Olha, como é que você está? Como é que está a sua família? Mas
ele confundiria tanto a teologia deles que eles não conseguiriam distinguir de Gênesis de Apocalipse. E aí ele teria os adventistas do sétimo dia. Ele deixaria os adventistas do sétimo dia com a sua teologia maravilhosa, com Ellen White, mas eles os tornaria tão frios como a Praia Grande em Arraial do Cabo. Não sei se vocês já foram lá, mas caramba, gela o osso quando você coloca o pé. Eu acho que todos nós aqui já estivemos numa igreja em que a gente entrou, assistiu o culto, saiu, foi embora e ninguém deu um oi pra gente. Conta a história de um pastor que chegou numa igreja dessas. Ele chegou na igreja e ninguém deu oi, e como ele não gostava de deixar as pessoas desconfortáveis, ele também não deu oi de volta. Ele também não deu oi. E aí ele se sentou e o culto foi acontecendo. Quando chegou na hora do sermão, ele notou aquele desconforto na igreja. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí o ancião chegou para ele: ô amigo, será que você não é a pessoa que vai pregar para a gente hoje? E aí ele fala: como é que você adivinhou? Eu sou a única visita aqui hoje. E aí ele se levantou e começou a pregar, mas aí no meio do sermão ele estava muito desconfortável. Ele falou assim: olha, irmãos, se eu fosse um visitante, não fosse cristão, e a primeira vez que eu entrasse aqui nessa igreja hoje, se você fosse essa pessoa, você voltaria? Ele falou: olha, eu posso dizer, eu não voltaria. Nós precisamos de mais do que uma boa teologia para encher nossas igrejas. Sabe como é que nós somos conhecidos por aí? Como o povo que guarda o dia errado e come engraçado. O povo que não come carne de porco. Aquele povo que guarda sábado. Nós deveríamos ser reconhecidos como o povo mais amável da face da terra. E nós podemos começar isso hoje. O sinal de que eu sou um cristão não é ter a cara fechada como se eu tivesse chupado um limão azedo. Nós precisamos sorrir. Se um dia nós vamos encher nossas igrejas, nós vamos enchê-las de um por um. Enquanto nós tivermos o caráter de Cristo e mostrarmos o seu amor para a nossa comunidade ao seu redor. Mesmo que a gente não ache que vai batizá-los. Talvez a pior coisa que já tenha acontecido com a gente é quando a gente aprendeu a contar. As coisas mais importantes do mundo não podem ser contadas. Em João 13:35 nos diz: nisso conhecerão que sois meus discípulos, porque vocês guardam o sábado. É isso que diz o verso? Nisso conhecerão que sois meus discípulos, porque vocês pagam o dízimo. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, porque vocês comem certo. Não é isso, seria muito mais fácil se fosse. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor um pelos outros. Então, como que vai ser o povo da última geração? Como que vai ser o povo que vai estar aqui na terra quando Cristo voltar? A gente já viu todo tipo de interpretação e compilações violentas que dizem isso ou aquilo. Mas deixa a Ellen White falar. Em Parábolas de Jesus, página 227, ela fala: os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é a revelação de um povo que conquistou a vitória sobre o queijo. Também não é isso. Ela fala que os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória. Revelarão em sua vida e caráter a graça de Deus, o que a graça de Deus por eles tem feito. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe essa igreja aqui, que comece nessa igreja aqui, que comece em nós, que comece no nosso lar, que o amor de Cristo nos transforme, que nós façamos como Cristo falou: olha, vocês guardam o dízimo da hortelã, vocês guardam o dízimo até do manjericão, mas vocês esquecem a parte mais importante. Vocês filtram o mosquito e engolem o boi. Caramba, que isso não aconteça aqui conosco.
Que nós façamos essas coisas sem se esquecer dessas. Que o amor de Cristo nos transforme. E que dia a dia nós estejamos dispostos a abrir mão do eu para cuidar do próximo. Vamos orar? Ó Senhor nosso Deus, como nós temos errado, Senhor. Isso eu falo por mim. Muitas vezes nós passamos o dia inteiro, às vezes a semana inteira, pensando no que eu vou trabalhar, que horas que eu vou para tal lugar, o que eu vou fazer depois do trabalho. E eu não passo um segundo, às vezes, pensando no meu próximo. Às vezes, eu vou na escola sabatina e não quero saber nem quem está do meu lado, se ele teve uma semana boa ou não, se ele deixou de vir na igreja ou não. Ah, Senhor, por favor, nos transforme. Que o Teu amor, Senhor, seja impresso no nosso coração. Que nós possamos testemunhar o Teu amor para toda a nossa comunidade, Senhor. Para que nossos vizinhos não nos conheçam como as pessoas que deixam os carros, às vezes, na rua, mas o povo mais feliz da face da terra, Senhor. Por favor, derrama sobre nós o Teu Espírito, nos ajuda a ser como Cristo, Senhor. Porque aí nós sabemos que Cristo vai voltar para nos resgatar. Esteja conosco, Senhor, nos dê uma boa semana, que nessa semana nós possamos fazer diferente, ó Pai. Em nome do santo Teu Filho amado Jesus. Amém.